Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder retornar a esta querida igreja, estar aqui junto com o pastor Arnob Tavares, a quem eu já quero expressar a minha gratidão. Pastor, muitíssimo obrigado. Irmão Anderson, que bom revê-lo. Deus abençoe. Ao querido, eu só esqueci o nome. Pastor Marcelo. Estive lá com ele, em julho agora, e com o pastor que estava saindo, pastor Edmilson. Deus abençoe os servos de Deus. A memória da gente tem hora que falha, mas que alegria. Obrigado, querido. Deus abençoe, viu? Alegria retornar aqui e estar junto com os irmãos. Um privilégio que o Senhor Deus nos concede de podermos adorá-lo juntos. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia. Se você puder, abra comigo o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28. Eu quero ler apenas um versículo da palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 28 e o versículo de número 15. Gênesis 28, 15. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Amém. Glória a Deus. Meus amados, esta é uma passagem bem conhecida. Fala a respeito da visão que Jacó teve de uma escada. A Bíblia diz que quando a mãe de Jacó ainda estava grávida dele, de seu irmão, o ventre desta mulher mexia muito. E como naquela época não existia ultrassom, ela foi orar. E disse: Deus, se é assim, por que é deste jeito? E Deus disse àquela mulher: no teu ventre existem 2 meninos, que virão a ser 2 grandes nações. Mas o menor, disse Deus, dominará sobre o maior. E a Bíblia diz que quando esta mulher estava dando à luz aos seus filhos, o primeiro menino que nasce, ele é peludo, e ele vai receber o nome de Esaú, que tem este mesmo significado. O segundo menino, a Bíblia diz que a sua mão está agarrada ao calcanhar de seu irmão Esaú. E por causa disto, ele vai receber o nome de Jacó, que significa mão no calcanhar. Estes meninos crescem e cada um tem uma história. E cada um tem uma personalidade, diga-se de passagem, muito diferente um do outro. Jacó, na medida em que cresce, ele vai ganhando a afeição da mãe, enquanto Esaú vai ganhando a afeição do pai. Jacó era o filho da casa, Esaú era o filho da caça. Então Esaú era um filho mais bruto, Jacó era o filho mais meigo. A Bíblia diz que Jacó, ele também ganha um título, ele também ganha uma fama. E a fama de Jacó é a fama de um suplantador, de um usurpador ou de um enganador. É a fama que Jacó carrega consigo. Um certo dia o pai de Jacó disse a Esaú: filho, faça um guisado gostoso e traga para que eu possa comer, e a minha alma se alegre e eu possa te abençoar perante o Deus dos céus. A Bíblia diz que a mulher de Isaac ouve ele falando assim com seu filho Esaú, e enquanto Esaú sai, a Bíblia diz que ela chama Jacó e diz: Jacó, venha cá, meu filho. E ela trama um plano com Jacó.
E a partir deste momento, Jacó, que é um negociante, guarde bem isto, Jacó, ele é um negociador. A Bíblia diz que quando o irmão de Jacó chegou do campo, cansado, com fome, sem nada para comer, Jacó havia feito um guisado maravilhoso. E o irmão disse a ele: dá-me um pouco do vosso guisado, que estou para morrer. E Jacó disse: dá, eu não dou, mas eu vendo. O irmão disse: mas não tem dinheiro. Ele disse: me dê a tua primogenitura. Porque para Jacó tudo virava negócio. Tudo era uma questão de negócio. Aqui, quando ele está diante do pai, disfarçado, vestido com as roupas do irmão, o braço coberto com pelo de cabra, a Bíblia diz que ele se achega perto do pai com guisado e diz: eis-me aqui, meu pai, o guisado que tu pediste. Agora levanta-te, come, para que tu possas me abençoar perante o Deus dos céus. Isaac, desconfiado da rapidez que fora feito, disse a ele: meu filho, como foi isto que tão depressa preparaste? E Jacó disse: o Senhor me abençoou grandemente e trouxe a caça ao meu encontro. O camarada era mentiroso mesmo. E a Bíblia diz que Isaac ainda estava distraído, pensando, e disse: és tu mesmo, meu filho Esaú? E ele disse: sou eu, meu pai. E ele disse: chega-te a mim, para que então eu possa te apalpar. E a Bíblia diz que Esaú se aproximou, Jacó se aproximou, esticou o braço. E ele tocou no braço e disse: o braço é peludo como o braço de Esaú. Mas ainda desconfiado, ele disse: chega-te mais, meu filho, para que eu possa te cheirar. E como ele estava com a roupa de Esaú, a Bíblia diz que Isaac cheira e diz: este é o cheiro de meu filho Esaú. É o filho, é o cheiro do homem da caça. Mas aí Isaac vai fazer uma declaração terrível. Isaac diz assim: a pele é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Jacó é um menino que nunca esteve satisfeito de ser Jacó. E ele tentou mudar isto à força. E ele conseguiu mudar tudo que era externo. Mas o que vem de dentro, disse Isaac, ainda é de Jacó. Porque a gente consegue mudar só o exterior. Mas o interior, só o Espírito de Deus consegue mudar. A Bíblia diz que ele detecta isto, abençoa Jacó, crendo que é Esaú. E quando Esaú toma conta disto, ele disse: eu vou matar o meu irmão. E por causa disto, a Bíblia diz que Jacó precisou fugir. E fugiu. E foi para o meio do deserto. E é dentro deste contexto aqui que ele pega uma pedra, põe como travesseiro, deita e dorme. Jacó era tão tranquilo, irmão, que ele conseguiu dormir com a pedra, com a cabeça em cima de uma pedra, fugindo do irmão. E a gente sabe que quando a gente está preocupado, a gente não dorme com a cabeça nem travesseiro de pena de ganso. Mas o camarada é tão liso que ele conseguiu dormir com a cabeça em cima de uma pedra. E melhor, ele ainda conseguiu sonhar. E o sonho que Jacó tem, possivelmente é um sonho que ele ouviu de seus antepassados. Ele tem um sonho onde uma escada é posta no céu, é posta na terra, cujo topo tocava no céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E a Bíblia diz que Deus estava em cima dela e falava com Jacó. Diz a história que quando Abraão saiu de sua terra, ele parou em Padã-Arã. E lá em Padã-Arã havia um templo. E era um templo muito parecido com este, onde havia uma escada muito grande. E os sacerdotes daquele rei subiam as escadas e desciam, trazendo e levando oferendas. E o Deus daquele templo estava no topo daquela escada. De certo, Abraão contou esta história a Isaac. Isaac deve ter contado a Jacó e a Esaú. E era tudo que ele entendia de Deus estava aqui. E é interessante como Deus fala com a gente de um jeito que só a gente entende, não é? Deus sabe como falar em particular com cada um de nós. Ele tem uma visão. E a visão que ele tem é esta.
Deus está em cima no topo e fala com ele. E o que Deus vai falar com Jacó é para arrepiar. Deus então olha para Jacó e diz: toda esta terra que está diante de ti, eu a darei a ti e a tua descendência depois de ti. E eu te abençoarei grandemente, e eu serei contigo, e eu não te deixarei até que eu haja cumprido tudo quanto eu tenho te prometido. A gente costuma dar glória a Deus porque a gente não estava lá. Porque imagina você conhecendo todo o histórico de Jacó, que enganou o próprio pai que é cego, passou a perna no irmão, um camarada com uma índole bem ruim, e aí você vê Deus se levantando e fazendo promessa para um crente desse. A gente dá glória a Deus porque a gente não viu. Mas quando você vê Deus prometendo alguma coisa dessa estirpe, a gente diz: não pode ser Deus. Esse camarada é todo torto. A vontade que dá é dizer: não, Deus, espera aí, só deve pedir a carteira de identidade dele. Puxa a credencial para ver se não é Jacó. Senhor, esse camarada enganou o pai. Como é que Deus faz promessa para um cidadão desse? Quando a gente vê Deus falando com alguém que a gente conhece a história, a gente diz: isso foi carne. Como é que Deus vai fazer promessa para um camarada igual aquele? Nem na igreja vem. A gente tem essa tendência. A gente tem a tendência de julgar, olhar e dizer: isso não pode ter sido Deus. Deus não faz promessa para alguém desta natureza, não é verdade? Mas o interessante é que Deus fez a promessa. E independente daquilo que eu pense, ou que você pense, ou que eu acho, ou que você ache, a promessa foi feita. E não existe homem na terra, nem anjo no céu, nem demônio no inferno, que possa reverter a palavra dita de Deus. Aquilo que Deus disse que vai fazer, ainda que eu goste ou que eu não goste, que eu creia ou que eu não creia, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Deus não depende da minha opinião. Deus não precisa perguntar o que eu acho, o que eu penso a respeito de alguma coisa. Deus é soberano e Ele faz promessa a quem quer, Ele levanta quem quer, Ele usa quem quer e Ele dá vitória a quem Ele quer. Deus é soberano e pronto. Deus não depende do que eu acho. Deus não está preocupado com os meus pensamentos a teu respeito. Deus não quer saber o que eu acho de você. Quando um dia Deus disse a Ananias: levanta-te, vai e ora por Saulo, porque ele está orando. Ore para que ele volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ananias olhou e disse: Senhor, eu tenho ouvido muito falar a respeito desse cidadão. Deus disse: rapaz, estou preocupado com o que tu ouviu não. Para mim, ele é vaso escolhido e pronto. Vai, levanta, ora e unge, porque para mim é vaso escolhido. Deus fez promessa a alguém que eu jamais imaginaria. Deus levantou Jacó e disse: você vai ser grande, eu vou te prosperar, eu vou abençoar a tua casa, a tua família, a tua descendência, e tudo que é teu vai estar debaixo da minha promessa. Vou te abençoar para os 4 cantos da terra. Quando a gente vê isso, a gente diz: não é possível, é Deus, é Deus. Mas Deus sabia quem era Jacó? Sabia. Era Jacó que não sabia quem era Deus. O mais interessante dessa história é que quando Deus vem falar com Jacó, Jacó não tinha conhecimento de quem realmente era Deus. E a maior prova disto é que quando Deus vem falar com ele, Deus diz assim: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de teu pai Isaque. Mas ele não diz: eu sou o teu pai, o teu não, eu sou o Deus dos teus pais. Outro sim, é que quando Deus vem falar com Jacó, ele se apresenta a Jacó. E eu só digo para alguém quem eu sou quando este alguém não me conhece. Deus estava se apresentando para Jacó, porque Jacó não sabia quem era Deus, mas Deus sabia quem era Jacó. O mesmo Deus que se apresentou para Jacó, se apresentou também lá no caminho de Damasco para Saulo, e disse: eu sou o Senhor. E ele continua até nos dias de hoje se apresentando. É possível que neste exato momento Deus esteja se apresentando para alguém da tua casa, da tua família, alguém que não crê, alguém que não acredita. O Deus que se apresentou a Jacó, ele é poderoso para ir lá na porta do bar e se apresentar para alguém e dizer: eu sou o Deus da tua mulher que está orando pela tua vida. Ele pode se apresentar para um filho que está no crack e dizer: eu sou o Deus que te liberta. Ele ainda se apresenta nos dias atuais. Você acredita nisto? Levante a tua mão e diga glória a Deus. Ele ainda se apresenta. Mas agora imagine que
Você não viu Deus falar com Jacó, como de fato não viu. Imagina que Jacó se encontrou com você e relatou tudo o que aconteceu aqui. E disse: irmão, sabe quem acabou de falar comigo? Aí tu diz assim: sei, a polícia. Aí você diz: não, irmão, pega leve. Sabe quem acabou de falar comigo? Aí tu diz: quem, irmão Jacó? E ele diz: Deus. Deus acabou de falar comigo. Aí o que é que tu pensa? E ele mandou tu te consertar, irmão. Mandou tomar jeito na vida. Mandou você se alinhar. Aí o irmão Jacó diz assim: não, Deus disse que eu vou ser grande. Deus disse que vai me prosperar. Deus disse que a presença dele é comigo. Deus disse que vai me guardar no caminho. Deus disse que vai me levar e vai me trazer em paz. Conhecendo o histórico de Jacó, seja sincero, você acreditaria nesta história? Você acreditaria nisto? Certamente olharíamos e diríamos: rapaz, com tanta gente para Deus levantar, Deus foi fazer promessa logo para um torto igual você. A dificuldade de acreditar é muito grande, mas a vantagem, irmão, é que Deus também não depende da fé de terceiros para cumprir aquilo que Ele te prometeu. O que Deus te prometeu, querido, pode ser que alguém não creia, alguém não acredite, possa ser que na tua família ninguém creia, na tua casa ninguém creia, mas a incredulidade deles não tem poder de apagar a promessa que Deus te fez. O que Deus te prometeu não tem incredulidade que apague. Paulo chega a dizer: ainda que eu mesmo seja infiel, todavia ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O que Deus te prometeu vai cumprir, queira Satanás ou não. Você pode levantar a tua mão e dizer: glória a Deus, o que Deus te prometeu vai cumprir, porque Deus é fiel, porque Deus não falha e porque Deus não mente. Agora, pastor, mas Deus fez isto com Jacó? Fez. Jacó é um negociante tão bom que quando Deus termina de falar com ele, ele vai negociar com Deus a salvação. A Bíblia diz que Jacó respondeu e disse: se o Senhor em paz me levar e em paz me trouxer à casa dos meus pais, se o Senhor me der pão para comer e água para beber, então, disse Jacó, o Senhor será o meu Deus. Jacó está dizendo: eu não sou crente não, mas se o Senhor cumprir esses negócios aí, eu também viro crente. Deus disse: está feito, meu filho. Eu vou provar para você que eu sou Deus. Eu vou mostrar para você que eu sou mais do que você imagina. Jacó é um negociante. Jacó vai, passa 20 anos na casa do tio Labão, e quando ele sai, já esquecido de tudo, rico e abençoado, Deus tem um encontro marcado com Jacó no lugar chamado Val de Jaboque. Quando a Bíblia diz que Jacó entra no Val de Jaboque, e você vê Jacó entrando no Val de Jaboque, a Bíblia diz que ele faz passar toda a sua casa e toda a sua família. Aí você diz: pastor, Jacó entrou no Val de Jaboque perfeito e saiu torto. Esta é a visão humana. Na visão humana, Jacó ele entra perfeito no val e ele sai torto do val. Mas e na visão divina, pastor, como é que é? Na visão divina, ele entra torto e sai perfeito. Por quê? Porque ele entra como Jacó, mas ele sai como Israel de Deus. Aleluia! Então, na visão de Deus, ele entra torto, mas ele sai perfeito. É uma noite de luta, é uma noite de choro, é uma noite de batalha. Jacó tem a promessa, mas agora ele está no val, e a Bíblia diz que no val com Deus. A Bíblia diz que ele começa a lutar com o anjo, e ali é uma teofania, porque a Bíblia diz: anjo do Senhor é a manifestação visível de Deus ao homem. Jacó está lutando com o próprio Deus. Quando ele termina de lutar, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor olha para ele e diz: deixe-me ir, porque o dia está nascendo. Jacó então diz: eu não te deixarei ir, se tu antes não me abençoares. O que é que Jacó está fazendo? Negociando a partida do anjo. Ele está dizendo: eu te libero mediante uma negociata. O Senhor me abençoa, eu te libero. Para Jacó tudo vira negócio. Depois de uma noite inteira de luta, Jacó ainda está negociando. A Bíblia diz que o Senhor
toca na juntura da sua coxa e Jacó começa a manquejar. Pastor, o que isto significa? Significa que antes do val você andava de um jeito, depois do val você anda de outro jeito. Deus muda o nosso jeito de andar, Deus muda as características do crente de andar. Antes de encontrar com Deus, você andava de torto, andava de um jeito, mas depois que se encontrou com Deus, o teu andar é diferente, o teu andar é santo, o teu andar é lindo, porque Deus muda o andar do crente. Quando ele diz, eu não te deixarei, antes que tu me abençoe, o Senhor olha para ele e diz, declare-me uma coisa, como é que tu te chama? Aí ele olha para Deus e eu imagino Jacó pensando, rapaz, agora estreitou. Da última vez que me fizeram essa pergunta foi papai. O detalhe é que papai era cego. Agora, esse aí enxerga, e enxerga bem. Aí Jacó pensou e disse, não dá para mentir para ele não. Porque mentir para quem é cego é fácil. Agora mentir para quem tem olhos como chama de fogo, aí eu quero ver. Aí Jacó olhou e disse, não dá não, eu vou ter que me revelar. Aí ele abre a boca e diz, eu sou Jacó. Jacó está disfarçado de Esaú para a vida inteira. Mas quando ele se encontra com Deus, Deus diz, qual é o teu nome? Ele diz, eu sou Jacó. Agora perceba, ele nem queria ser Jacó. O sonho dele era ser o irmão, era ser Esaú. Você já reparou que às vezes a gente tem um sonho e acha que é muito grande? Pastor, eu tenho sonho de ser fulano, de ser Beltrano. Aí Deus diz, meu filho, quando tu te encontrares comigo, tu nem vai ser fulano nem Beltrano, porque o teu projeto é pequeno perto do meu. Você nasceu Jacó, se transformou em Esaú, mas o meu projeto para a tua vida é Israel. Eu tenho um plano maior do que o plano que você tem para a tua própria vida. Deus olha para Jacó e diz, como é que tu te chama? Ele diz, eu me chamo Jacó. Eu nasci torto, nasci pegando no pé do meu irmão, eu nasci atrapalhado. Mas aí o Senhor olha para ele e diz, de hoje em diante, ou doravante, não te chamarás mais Jacó, o teu nome será Israel. O nome era uma marca de nascença. Quando o judeu nascia, o nome era de acordo com o nascimento. Lembra? O nome sempre foi de acordo com o nascimento. Lembra de Cabó ou de Cabode? É porque foi-se a glória de Deus. De acordo com a circunstância, vinha o nome. Então o nome era dado quando se nascia. Mas vale lembrar que todo encontro com Deus é um nascimento novo. Toda pessoa que se encontra com Deus, nasce de novo. E se nasce de novo, tem que ter um nome novo. Deus disse, meu filho, a partir de hoje há um divisor de águas na tua vida. Quem te conheceu quebrado, atrapalhado, desacreditado, vai saber que o Deus dos céus se encontrou contigo e a tua história mudou. Hoje você é Israel de Deus. Deus muda a história de Jacó. Então percebe, Deus faz uma promessa a Jacó. Mas antes de Jacó de cumprir a promessa, ele mata Jacó e faz nascer Israel. Aleluia! Eu vou lhe pedir com todo carinho, não só de fazer isso, mas vou lhe pedir, diga para quem está ao teu lado assim, ó, antes de Deus cumprir o que ele te prometeu, ele vai matar o Jacó que está dentro de você e vai fazer o Israel nascer. A hora que Israel nascer, a promessa cumpre. Aleluia! Aleluia, aleluia. Existem dois episódios aqui. Um é criação e outro é formação. Isaías capítulo 43, verso 1. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Jacó é criação, Israel é formação. Deus está dizendo, eu criei Jacó, mas Israel foi forjado no vale. Israel foi forjado numa noite de batalha. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria, querido, ela vai chegar ao amanhecer. A promessa de Deus vai se cumprir. Aleluia. Aí você diz, pastor, mas eu nunca vi isso na Bíblia, de Deus prometer alguma coisa para alguém e depois levar para a prova. É porque você não lembra do filho de Jacó, chamado José, que também era um bom sonhador. A Bíblia diz que José um dia teve um sonho. O sonho de José, os molhos de trigo do irmão dele se curvavam perante o molho de trigo dele, lembra? José acordou bobo, irmão. Já foi logo contar o sonho.
e disse: ouvi-me, meus irmãos, o sonho que tenho a contar. E contou, e os irmãos já ficaram irados com ele, não é para menos. Mas Deus, que é santo, pega o sonho, tira da terra e leva para o céu. E agora 11 estrelas, sol e lua, estão se curvando diante de José. Aí José acorda mais bobo e diz: vinde, meus irmãos, e vede este segundo sonho que eu tive. E os irmãos dele se reúnem e ele diz: eu tive um sonho. E as estrelas dos céus, 11 estrelas, sol e lua, se curvavam perante mim. Vale lembrar que quando ele tem este segundo sonho, a sua mãe já está morta. Mas Jacó interpreta dizendo: eu e tua mãe e teus irmãos se curvaremos perante ti. José conta o sonho. O que José está dizendo é: eu vou ser grande e vocês pequenos. Quem é que fica feliz ouvindo um sonho desse? Vamos transliterar o sonho de José. O que José está dizendo é: eu vou ser dono de uma multiestatal, de uma multinacional, e vocês vão ser tudo faxineiro na minha empresa. Você ia ficar feliz, irmão? De verdade. Imagina um irmão te acordando de manhã cedinho e dizendo: irmão, eu sonhei que eu era dono da Volkswagen do Brasil. Aí você diz: e eu, irmão? E eu? Tu era meu funcionário, irmão. Tu limpava o chão do meu escritório. Tu ia ficar feliz? É o sonho de José. José está dizendo: eu vou ser grande e vocês pequenos. Os irmãos ficaram bravos, ficaram nervosos. A Bíblia diz que Deus levou o sonho para as alturas. Pastor, e que sonho é este que está nas alturas? Este sonho é grande. O Sol é a quinta maior, é um planeta de quinta grandeza, perdão. O Sol não é como a Terra. O céu engole a Terra muitas vezes. O Sol é um planeta gigantesco. A Lua é um planeta gigantesco. As estrelas são grandes. Agora imagine, irmão, você tem um sonho que o Sol, um planeta gigante, se curvou para você. Imagina. Eu vou ser mais simplório. Imagina que hoje, quando você chegar na rua da tua casa, todos os teus vizinhos estão de joelhos na rua, ajoelhados para você passar. Irmão, se tu tem um sonho desse, irmão, sonhei que os vizinhos do meu bairro inteiro estavam de joelho. Onde eu passava, estava todo mundo de joelho. Vamos ser sinceros, tu vai pensar logo em ser vereador, no mínimo, irmão. No mínimo. Imagina tu ter um sonho que Rio Largo inteiro, onde tu passava, Rio Largo se ajoelhava para você. Você vai dizer: ih, irmão, dessa vez é Deus na causa, prefeito na cabeça. Não é? Imagina, tu imaginando agora, tu tendo um sonho que o Brasil inteiro se curva para você. E coitado do ex-Bolsonaro, né, ex-presidente, já era. Você é o próximo. Agora, não é este o sonho de José. O sonho de José é infinitamente maior. Ele está sonhando que 2 planetas gigantescos e 11 estrelares se curvaram para ele. Que tipo de sonho é esse, pastor? Esse é o tipo do sonho que você fica velho, gaga, esquece do teu nome, esquece de tudo, mas não esquece desse sonho. Não, por quê? Porque o que é grande a gente não esquece. O sonho que Deus está dando a José é o sonho impossível de se esquecer. Você não esquece um sonho desta grandeza. O que é grande você não esquece. Só para os irmãos terem ideia do que eu estou lhes dizendo, a minha sogra partiu para a eternidade agora em agosto deste ano. A minha sogra tinha aproximadamente 105 anos de idade. E ela crente, irmão. O marido abandonou a minha sogra quando ela tinha 30 e poucos anos de idade. Nunca mais casou. Criou todos os filhos sozinha. Pensa numa mulher que deixou um legado. Pensa numa mulher honrada. Pensa numa mulher de caráter, crente. Agora, quando ela chegou perto dos 90, ela começou a ter Alzheimer. O Alzheimer da minha sogra ficou tão grande, tão avançado, que a minha sogra, irmão, não lembrava de mais nada. A minha cunhada que cuidava dela, ela perguntava se a minha cunhada era a mãe dela. Um dia, a minha sogra olhou para mim e disse: filhinho, você viu a minha mãe? Eu digo: misericórdia. Se a senhora está com 90, se eu ver a sua mãe, quem morre sou eu. A minha sogra, o Alzheimer dela, só para você entender, era tão terrível, que ela ia no banheiro. Quando saía do banheiro, chegava na porta, ela olhava para você e dizia: eu não vou no banheiro não, é? A senhora acabou de sair do banheiro. Se eu não fui no banheiro, e se deixasse, passava a noite toda na porta do banheiro, entrando, entra e sai. Era o Alzheimer dela, ela não sabia quem ela era.
Mas a minha sogra, eu tenho vídeos e eu mostro para você, a minha sogra, que não lembrava de nada, se você fosse na casa dela e o meu sobrinho ia todo mês levar Santa Ceia para ela, a minha sogra sabia de cor as letras dos hinos da harpa. Ela cantava os hinos da harpa, falava em línguas estranhas, levantava a mão, dava a glória a Deus, dizia aleluia. E um dia eu disse para minha sogra, provocando ela, eu disse: minha sogra, eu acho que Jesus esqueceu da senhora. Ela olhou brava para mim e disse: tu tenha juízo nessa cabeça, menino, porque o meu Senhor, ele vai vir nas nuvens me buscar. O meu Senhor nunca esqueceu de mim. Sabe o que é isto? É coisa grande. Você não esquece do que é grande. Você não esquece do que é grande. Deus está dando a José um sonho grande. Para quê, pastor? Porque ele vai passar pela prova, ele vai passar pelo deserto, ele vai passar pelo vale. O que é que Deus está fazendo? Deus está dando a José um sonho impossível de ser esquecido. Quando José é julgado na cisterna, e quem sabe pensa em desistir, ele lembra do sonho e ele diz: não é possível, o sonho ainda está vivo dentro de mim. O sonho é maior que a cisterna. Quando José é vendido, a Bíblia diz que ele é vendido, a Bíblia diz que ele vai para o Egito vendido, e quando ele chega no Egito, a Bíblia diz que ele é usado como escravo. Imagine, irmão, o homem que tem promessa sendo vendido como escravo. Quem sabe José pensou e disse: agora acabou, não tem mais jeito, olha onde eu estou. Mas aí ele lembrava e dizia: não, a promessa de Deus ainda é maior do que esse Egito. Quando ele foi para a casa de Potifar e foi tentado pela mulher de Potifar, quem sabe ele olhou e disse: ela é bonita, mas não vale a pena não, porque a promessa de Deus na minha vida é maior que a mulher de Potifar, é maior que esta mulher. E José não abandona a prova. Por quê? Porque ele tem lembrança. O que Deus me prometeu é maior que o vale, o que Deus me prometeu é maior que a prova, o que Deus me prometeu é maior que este deserto. Eu vou desistir, vou não, porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, queira Satanás ou não, o que Deus prometeu vai cumprir. Levanta a tua mão se você crê nesta palavra. O que Deus prometeu vai cumprir. Aleluia, aleluia. É Deus na vida de José dizendo: eu fiz a promessa, eu vou cumprir. Agora perceba, querido, Deus mostrou a José sendo exaltado, abençoado. Mas o que foi que Deus não mostrou a José? Deus não mostrou a traição dos irmãos, não mostrou a cisterna, não mostrou ele sendo vendido aos midianitas, não mostrou ele sendo escravo no Egito, não mostrou ele sendo tentado na casa de Potifar, não mostrou ele sendo preso injustamente. Mostrou? Não. Só mostrou ele sendo abençoado. E se Deus mostra a prova? José ia olhar e dizer: quero não. Fica longe de papai? Quero não. Talvez se Deus tivesse mostrado a prova a José, José ia dizer: ah, Senhor, é muita luta, não quero não. Mas Deus mostrou a promessa, o processo ele guardou na gaveta. Então Deus mostra a promessa e guarda o processo na gaveta. Pastor, mas coitado de José, coitado por quê, irmão? Deus não mostrou o processo, mas a Bíblia diz assim, ó: e era Deus com José no Egito, e era Deus com José na casa de Potifar, e era Deus com José na cadeia, e era Deus com José no trono. Deus não mostrou a prova, mas a Bíblia diz: e era Deus com José. O que a Bíblia está dizendo é: filho, eu não te mostrei a prova, mas eu desci do meu trono de glória para te ajudar a passar por ela. Você não passa sozinho no deserto. A minha presença vai contigo. O fogo não te queima, as chamas não ardem em ti, o rio não te afoga, nem as águas vão te submergir. A minha presença vai contigo. Eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, ó bichinho de Jacó, porque eu, Senhor, sou contigo. Aleluia. Deus não mostra a prova, mas ele está no processo. Deus está caminhando lado a lado. Aonde, pastor? No processo. No processo. Deus está mostrando a José que ele é Deus. Agora, pastor, acontece mesmo isso? Deus nos mostra uma bênção, e ao invés da bênção vem a luta. Ô irmão, você já reparou que a luta vem rápido? Se o profeta levanta e diz: eis aí o vento, tu nem chega em casa, o vento já está de perna cruzada te esperando. É ligeiro.
Mas Deus diz, eis aí a tua vitória. Parece que Deus põe no lombo da jumentinha, lá em Bonito de Santa Fé, na Paraíba, e diz, vai minha filha, não tem pressa não. Se pastor, por que demora tanto? É o processo. É Deus dizendo, vai devagar. Eu vou trabalhando no caráter. Eu vou trabalhando na personalidade. Eu vou trabalhando na história. Eu vou amadurecendo esse crente. Salmo de número 113, verso 14, o salmista disse, porque ele conhece a nossa estrutura. Deus está dizendo, eu sei, tu ainda não está pronto para receber, mas quando a estrutura estiver pronta, a bênção vai chegar sobre a tua vida. É só uma questão de tempo. E nesse processo, pastor, o que é que a gente faz? Aguenta. Olha para quem está ao teu lado e diz, aguenta, irmão. Diz para ele, vai passar. Vai passar. Vai passar. Aleluia. É que nesse processo do deserto é onde as víboras se manifestam, se revelam. Irmão, quando Jó entrou no processo da prova, ele viu quem era amigo e quem não era. Foi aí que as víboras apareceram e disseram, está em pecado, né? Sabia que tu não era crente. As víboras. Não pode ver ninguém na prova que já aponta o dedo e diz, é pecado, irmão. Só pode ser pecado. Isso deve ser pecado mesmo. E o pior, irmão, é que víbora mata. Se você começar a dar atenção para tudo que a víbora fala, você morre. A Bíblia diz que quando Moisés estava no deserto, as víboras se levantaram no deserto e começaram a matar os crentes. Começaram a matar tudo que era crente. E Moisés orou. E disse, Senhor, as víboras estão matando os crentes. Aí Deus disse assim a Moisés, Moisés, faça o seguinte, levanta uma víbora de metal, bem alto no deserto, e todo aquele que for mordido pela víbora do deserto, e olhar para a víbora de metal, não morre. A Bíblia diz que Moisés levantou uma víbora de metal bem alto, e quando os israelitas iam passando pelo deserto, e as víboras vinham e mordiam, eles olhavam para a víbora de bronze, e o veneno ia embora. O segredo era olhar para a víbora de metal. Quem está passando pelo deserto, qual é o segredo? Olha para a víbora de metal. Mas pastor, não tem mais víbora de metal. Não, não tem. Mas João 3,14, Jesus disse assim, assim como Moisés levantou uma víbora de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Quem olha para ele não morre, quem olha para ele não esmurece, quem olha para ele não perde a fé, quem olha para ele não perde a esperança. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, quem olha para ele vai marchando, quem olha para ele levanta a cabeça, quem olha para ele é de glória em glória, quem olha para ele não desanima. É olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Cristo, quem olha para ele não para, não desiste. Se você olhar para a pedrada, morre. Para as calúnias, morre. Para as afrontas, morre. Mas quem olha para ele é de glória em glória, de fé em fé. Aleluia. Temos um processo. E a Bíblia diz que fiel é aquele que fez a promessa. Salmista, no Salmo de número 119, verso 49, ele disse, Senhor, lembra-te das tuas promessas feitas ao teu servo, na qual me tens feito esperar. No dia da adversidade, a tua palavra me vivifica. Quem olha para Jesus, a palavra viva, não desanima. A palavra é fiel. O que Deus te prometeu vai acontecer. Se foi Deus que falou, te prepara para cantar o hino da vitória, porque Deus não erra e não falha. O que Deus prometeu vai cumprir. Termino. Pastor, mas então é prova. Todos temos. Todos temos prova. Um dia um pregador pregando disse, todo crente tem prova. Uma irmã levantou no meio da igreja e disse, eu nunca tive prova. Ele disse, tu também nunca foi crente. Todo crente tem prova. É? Todo crente tem prova.
Primeira vez que eu vim aqui, eu disse, irmão, eu saí de uma prova grande há 2 anos. 2 meses em coma no hospital, 2 intubações, traqueostomia, rim parado, médico dizendo que eu ia morrer, 2 meses em coma com Covid, médico chamando a família e mandando despedir mesmo na cara dura, porque não tinha jeito, e se ficasse vivo ia ter sequela para o resto da vida, eu não ia falar mais, disse o médico, não ia ter pulmão mais para pregar, não ia ter que viver ligado a um balão de oxigênio, não, olha, se ele voltar para casa nem vale a pena, nunca mais vai falar, a garganta está toda arrebentada com a tráqueo, com a intubação, foi feito nas pressas, não tem jeito, esse homem não anda, não fala, não tem vida, é melhor vocês se despedir. Aí Jesus desceu dentro do hospital e disse, eu tenho promessa na vida dele, o vale é só uma noite, mas pela manhã a vitória chega. Eu estou pregando há quase 1 hora, não tem balão de oxigênio, não tem dificuldade na garganta, Deus é Deus, o Deus que prometeu ele vai cumprir. Levanta a tua mão, da glória a Deus. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu vou terminar, só vou lhe pedir para ficar em pé comigo e já retorno ao trabalho. Fique em pé, posso, meu pastor? Fique em pé. Eu quero que você seja boca de Deus para alguém que está ao teu lado. Diga para quem está ao teu lado assim, ó, a forma como entramos no processo não retrata a realidade de como saímos dele. Agora olha aqui para mim. Esse camarada aqui entrou no deserto, ele disse, só eu entrei neste deserto. Jacó disse, só. Mas a Bíblia diz que quando ele saiu, mais de 70 pessoas estavam com ele. Entrou sozinho, mas quando saiu, mais de 70 estavam com ele. Um dia Jacó disse, só com este cajado eu entrei neste deserto. Mas quando saiu, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico daquela região todinha. Não tinha ninguém rico igual Jacó. Ele disse, eu entrei neste deserto só com cajado. Mas quando saiu, era o homem mais rico. Ele entrou no deserto como Jacó, mas quando saiu, ele já era Israel de Deus. Ele entrou no deserto como pastor, ele entrou no deserto fugindo do irmão, mas quando ele saiu do deserto, ele saiu abraçado com o irmão. Então, querido, o jeito que você entra não retrata o jeito que Deus vai te arrancar de lá. Alguém viu você entrando e disse, acabou, tem jeito não, isso já era. É porque ele te viu entrando. Espera ele ver a hora que Deus te arrancar, a hora que Deus te puxar, a hora que Deus te levantar. Você entrou de um jeito, mas vai sair de outro. Você acredita que todo o processo é para a glória de Deus, e tudo que a gente passa é para glorificar o nome do Senhor? Essa prova vai passar, essa luta vai passar, esse vento vai passar, e Deus vai ser glorificado na tua história. Pai eterno, eu preguei a tua palavra é santa, é boa, é poderosa, a tua palavra levanta, restaura, a tua palavra põe de pé quem está caído, a tua palavra traz existência o que não existe, a tua palavra é fiel, é verdadeira, a tua palavra é infalível, e eu preguei a tua palavra santa. Então, meu Deus, mediante o poder da tua palavra, fortalece crentes esta noite, pessoas que entraram tristes, desanimadas, renova pelo poder do teu Espírito. Essa história não vai terminar assim. Deus tem algo novo a teu respeito, Deus tem algo novo para a tua história. Pai Santo, eu te louvo por cada vida e te peço, derrama a tua graça, derrama a tua bênção, derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama a tua glória, renova crentes para a glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.